Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente debater assuntos importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável. E para a gente entender melhor desse assunto, a gente recebe a cientista Roseli Inbernon. Roseli, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por estar participando desse momento e obrigada por me apresentar como cientista, né? A gente tem tido um esforço muito grande, nós da comunidade científica, de poder mostrar para a sociedade a importância da ciência e como a ciência pode contribuir na construção de políticas públicas sustentáveis e que não apartem o desenvolvimento econômico na construção dessa sociedade sustentável que a gente espera, né? Maravilha, então a gente sabe que vai aprender bastante hoje, né? E também, vereadora Inês Paz, seja bem-vinda aqui. Olá, nós estamos hoje, né, ainda no mês de junho e como, né, dia 5 de junho foi o Dia Mundial em defesa aí do meio ambiente sustentável, então nada mais justo, nada mais saudável nós fazermos uma conversa com a cientista. Então a Roseli vai nos apresentar formas de como você trabalhar com a questão do desenvolvimento econômico, mas dentro mantendo, né, um meio ambiente saudável. Então, com certeza, eu tenho certeza que vai ser um belo bate-papo. Maravilha. Bom, Roseli, eu queria que você iniciasse, né? Muitas pessoas ainda têm no imaginário aquele cientista como algo muito distante. Então, pode falar um pouquinho mais da sua carreira, da sua formação, para a gente entender melhor? Essa cientista, ela é mogiana, cresceu aqui, estudou em escola pública aqui, fez universidade aqui. Fui engenheira, me formei em engenharia química aqui, depois fui fazer mestrado e doutorado na USP, fiz a geologia, depois o mestrado em geoquímica, o doutorado em geoquímica. Sou professora associada da Universidade de São Paulo, nível 3, e sempre trabalhando olhando do ponto de vista da geoquímica e o meio ambiente. Né? Mas, além de cientista, a gente é dona de casa, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é amiga, a gente é irmã, a gente tem o cotidiano. E o que eu tenho tentado propor, porque Mogi, a minha cidade, né, é sempre, na medida que é possível, né, uma vez que a universidade é composta do tripé ensino, pesquisa e extensão e cultura, na possibilidade da extensão e cultura eu tenho olhado para Mogi. Então, já tenho feito vários projetos, desde que eu entrei no concurso da USP, eu sempre olhei para cá, trabalhei com a escola ambiental, com formação de professores. O ano passado, a USP tem algumas carretas que ela conduz para os municípios e o professor leva projetos. A gente trouxe aqui no Parque do Povo a carreta Cultura e Educação, trabalhamos com ensino de ciência para as crianças, foram mais de 400 crianças lá visitando a carreta. Então, assim, assim como o Milton diz que todo cantor tem que ir onde o povo está, acho que o cientista também tem que dar essa contribuição para a sociedade e eu tento fazer isso tanto no entorno da minha unidade USP quanto na cidade que eu moro. Muito bom. Também já fica como uma inspiração, né? Uma mogiana cientista. É possível aí para você que está assistindo também. E, Roseli, quando a gente fala, né, de desenvolvimento sustentável, economia sustentável, é possível ter esse desenvolvimento dessa forma? Ou talvez seja a única maneira, né, da gente continuar se desenvolvendo na medida que estamos dessa forma, olhando para a sustentabilidade? Olha, ontem eu até comentei com a vereadora Inês, ontem eu participei de uma reunião, um projeto financiado pelo governo do Reino Unido, e um projeto de 2 anos que eu desenvolvi, e eu trouxe uma parte desse projeto aqui para Mogi, para uma cooperativa agrícola ali do Coatinga. A gente ainda está desenvolvendo as ações, mas historicamente todo o processo de governança global do meio ambiente, que é protagonizado pela Organização das Nações Unidas,
tem sido no sentido de romper com um modelo de desenvolvimento econômico que não apresenta nenhum aspecto de sustentabilidade. E isso foi um compromisso assumido lá em 1972, quando o Brasil ainda vivia um momento de ditadura política, de um trade-off que se criou ali, Brasil-China e o resto do bloco europeu, na questão de qual vai ser o modelo de desenvolvimento. E a partir de meados da década de 80, com o relatório Brundtland, né, que foi um relatório denominado Nosso Futuro Comum, o caminho proposto foi o desenvolvimento sustentável. Né? Eu tenho um amigo economista que ele sempre diz, né, o termo seria ecodesenvolvimento, mas parece que alguém perguntou assim, mas o que é ecodesenvolvimento? E tinha alguém da área de pesca que falou, é um desenvolvimento sustentável, porque na pesca, na área de pesca, se usa o termo de sustentabilidade. Pescar fora da época de procriação para que você tenha continuidade das espécies. E o desenvolvimento sustentável foi o termo que predominou do ponto de vista econômico. Agora, existe o desenvolvimento sustentável e existe o binômio conservação e proteção ambiental. E o que a gente vê no Brasil, né, as políticas públicas, é que existe, do ponto de vista, principalmente da municipalidade, um receio quando se fala em proteção e conservação do meio ambiente e desenvolvimento. Nós somos uma região, o Alto Tietê, que tem municípios que são praticamente 100% área de proteção. E aí uma série de impedimentos legais, eu estava conversando com a Inês a respeito de um caso que ocorreu em Salesópolis, quando caiu o muro do cemitério e o prefeito tomou um processo por ter que refazer o muro, porque não podia, porque lá existia uma resolução CONAMA que impedia isso. Então, muitas vezes, o binômio proteção e conservação, ele impõe restrições e limitações para a governança local, para a governabilidade local. Então, há algum tempo, a própria Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas trouxe esse novo olhar para essas questões sociais. A Agenda 21, proposta em 92 no Rio de Janeiro, ela acabou não se consolidando, porque não tratava questões políticas, culturais, sociais, que quando a gente vê em 2000 os 8 objetivos do milênio, que você fala, olha, esse objetivo são para os países árabes, esse são os países africanos, por questões culturais, por questões sociais, políticas. E hoje a gente tem uma Agenda 2030 que é muito mais factível. Certo. Ela te propõe ações que podem ser construídas ao longo do tempo. Então, falar em desenvolvimento sustentável hoje é pensar em políticas públicas que sejam construídas da base para o topo. Não dá mais para as políticas públicas virem da esfera federal para o município. O município precisa ter esse empoderamento, ter essa autonomia para construir essa política pública de desenvolvimento sustentável. E é isso que a gente tem que começar a desenhar. Existem modelos já sendo aplicados. Aqui em Salesópolis mesmo, eu participei da implantação de um modelo, que são políticas que são factíveis e que valorizam aquele homem que está no campo e que, por uma questão de preservação e conservação, tem restrições de uso da sua terra. Sim, e olhando um pouquinho para essas iniciativas e para o nosso município, a cidade de Mogi das Cruzes, o que pode ser feito? Quais ações podem ser trabalhadas nesse sentido? Olha, a minha experiência nos últimos anos, com projetos que eu tive de pesquisa, financiados pela nossa Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, são uma proposta que é o pagamento por serviços ambientais. Então, o que são os serviços ambientais? Os serviços ecossistêmicos são serviços prestados pela natureza. Então, a circulação do ar é um serviço ambiental que as massas da atmosfera fazem de dispersão de poluentes, etc. O ciclo hidrológico é um serviço ecossistêmico do planeta. As abelhas prestam um serviço ecossistêmico quando elas promovem a polinização. As aves prestam um serviço ecossistêmico quando comem uma fruta e fazem o replantio. O rio caudaloso, ele presta um serviço ecossistêmico quando ele vai
produzindo oxigênio e aumentando a oxigenação da água. O que acontece naturalmente para a natureza rolar, né? Exatamente. Então, existem seres vivos no meio biológico e existem elementos do meio físico que prestam serviços ecossistêmicos. Agora, quando o homem pode propiciar ou melhorar as condições desse serviço ecossistêmico, isso é um serviço ambiental que ele está prestando. Então, por exemplo, a gente sabe a importância da massa verde no processo de infiltração da água no solo para a recarga de aquífero subterrâneo e manutenção dos rios e córregos que a gente tem. Sim. Então, veja, se eu suprimo a vegetação, agora, se eu digo, olha, esse produtor rural, ele vai promover o plantio, ele está prestando um serviço ambiental, porque ele está valorizando uma ação que vai promover um serviço ecossistêmico. Agora, o que a gente verifica, isso eu estou falando em recargas de aquífero, a gente pode estender isso para recuperação de áreas, como por exemplo Mata Atlântica, como biomas outros, como Pantanal, como o Cerrado, desculpa, não é Pantanal, Cerrado, o bioma amazônico. Então, veja, se o produtor rural, que é aquele indivíduo que está lá, que tem uma propriedade numa área que, do ponto de vista legal, ela está dentro de uma área que tem que ter preservação e conservação, restrição de uso, restrição de ocupação. Se você dá a ele a possibilidade de fazer um replantio, de cuidar daquela floresta, e dá a ele um pagamento por isso, um pagamento valorizar pelo serviço ambiental, isso faz com que ele vá cada vez mais cuidar daquele serviço ambiental para que o serviço ecossistêmico seja prestado. Certo. E nós temos uma política pública assim no Brasil. Por exemplo, para recursos hídricos, a Agência Nacional de Água tem o PSA, que é o Programa de Serviços Ambientais, é o programa nacional, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Salesópolis, o Estado de São Paulo tem o Programa Nascentes, que traz essa componente. Porque quando a gente cria legislações, por exemplo, quando se criou a Política Estadual de Recursos Hídricos, havia um artigo que falava da compensação ambiental aos municípios que tivessem área de proteção às áreas de mananciais, as APRMs. E esse artigo foi cortado. Então, hoje a gente paga pelo uso da água, né? Só que esse imposto que foi gerado, né, tanto nós pagamos, as empresas que captam a água do rio ou usam o rio como lançamento de efluentes, quer dizer, todo esse dinheiro, ao invés dele reverter uma parte para esse município que é APM, como é o caso de Salesópolis, 100%, 98%, Biritiba, 89%, Mogi, eu acho que é 40%, Suzano é 60%. Ao invés de reverter para esses municípios, não, esse dinheiro fica lá. E aí o município tem que buscar outras formas de desenvolvimento. Então, o PSA, no caso do projeto Nascentes do Estado e o PSA da ANA, ele vem trazer uma verba para que o município construa essas políticas públicas de base para implantar o programa, para criar um fundo do meio ambiente e para pagar para esse produtor rural que está produzindo um serviço ambiental. Certo. Então, isso é um desenvolvimento sustentável que mantém o binômio proteção e conservação, por exemplo, de mananciais, sem prejudicar nenhuma parte. Então, aquilo que o Ignacio Sachs fala, né, que a gente tem que ter a sustentabilidade, né, mas ela tem que ser socialmente justa, politicamente correta e ecologicamente, né, economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Mais uma vez, tem que englobar, né? Não dá para pensar separado. Então, mas quem olhar para o planeta tem que se olhar para o planeta de uma forma holística. Geral, A gente não pode ser cartesiano e achar que achou Y e X, pronto, a solução está ali, não existe. Esse modelo cartesiano não funciona, né, quando a gente olha para o meio ambiente. A gente tem que pensar que existem vários fatores ali que se convergem, que se congregam. E a gente tem que pensar qual é a melhor estratégia, de forma que eu não
atue aqui e acabe causando um impacto ali na frente. Sim. E Mogi das Cruzes, né? Onde se encontra nessa situação? É uma cidade que já está avançando para a sustentabilidade, ainda precisa muito a ser feito? O Mogi das Cruzes é uma cidade assim, ela é no Alto Tietê, ela é o grande centro urbano, né? A gente, óbvio, né, sempre tem problemas, né? O problema dos córregos, da microdrenagem urbana, da macrodrenagem urbana, que é o caso do Rio Tietê, né? A gente tem as nossas unidades de conservação, graças a Deus, a nossa Serra do Tapeti protegida. Temos unidade de conservação estadual, que é a estação ecológica ali perto da Volta Fria. Mas eu vejo assim que tem muito trabalho, né? A gente tem projetos, os projetos de recuperação de óleo de cozinha. Esse foi um projeto maravilhoso que começou aqui com o projeto Petrobras. Eu tive a grande honra de participar na construção desse projeto. E foi um projeto importante. Hoje a gente tem aí... As pessoas não têm ideia o quanto um filme de óleo impede a penetração de luz para fotossíntese, a troca gasosa entre a superfície da água, né, e a atmosfera. Então, a gente tem terceiro setor trabalhando muito aqui em Mogi, mas, por exemplo, eu gostaria de ver em Mogi um programa mais voltado para o pagamento por serviços ambientais. Gostaria de ver em Mogi um desenho urbano, né, um diálogo maior entre o desenho urbano, o planejamento urbano e as questões ambientais. Então, calçadas de chuva para melhorar um pouquinho a drenagem, a gente não ter essas inundações que a gente tem, né? Não ouvir mais as sirenes quando chove demais. Então, existem hoje... Eu acabei de chegar de um congresso em Londres, chama EcoCity Summit. Então, a gente é um grande grupo, o mundo inteiro, são os eco-builders, e se discute muito a questão da ecocidade do ponto de vista do desenho urbano, da arquitetura e tal. O último foi no Canadá, nós tivemos período de pandemia e agora foi em Londres. E muito vem se discutindo, né? Os modelos, né? Então, as paredes verdes para melhorar as condições do centro da cidade, né? Tentar melhorar a condição de tráfego interno da cidade. Então, isso tudo tem que ser pensado. Não dá para o planejamento, o urbanismo, deixar de conversar com o meio ambiente. Sim. Essas políticas públicas ou os nossos stakeholders começam a refletir melhor e os nossos policymakers, né, os nossos fazedores de políticas, começam a refletir melhor esse processo e dialogar, eles precisam dialogar. Porque o planeta ele já faz isso. Cada ciclo, cada segmento, cada compartimento do planeta se integra com o outro. Então, ou a gente começa a discutir isso, ou ontem, o evento que eu fui ontem sobre mudanças climáticas, a gente viu, temos que sentar, conversar e chegar à seguinte conclusão, não é para hoje, é para ontem. Sim. Né? Perfeito. Bom, vereadora, né? A Roseli falou sobre os fazedores de política, né? Qual é o olhar, como você enxerga assim, o olhar do legislativo e do executivo para esse desenvolvimento sustentável? Então, realmente dá para a gente ficar aqui um bom tempo ouvindo. Só ouvindo, eu tô aprendendo aqui. Só ouvindo a Roseli, no sentido de trazer, né, para nós, tanto nesse momento estou como legisladora, e também na questão educacional, né, eu acho que é importante. Eu não vejo, né, essa preocupação nessa administração e também não vejo a preocupação de governos anteriores, bem específica aqui de Mogi das Cruzes, com esse olhar, né, com esse olhar. Porque até conversando, né, com a Roseli, quando a gente estava vindo para cá, ela estava falando daquela lei, né, que foi aprovada, não vou lembrar quando que foi, dos saquinhos plásticos, né, de ser biodegradável, aquela coisa toda. E aí ela disse o seguinte, que isso não adiantou nada, porque a quantidade, né, de química, de questões para fazer esse material, ele vai ser prejudicial
para o meio ambiente em partículas menores. Então, que fica mais difícil de você depois, porque o saco plástico você vê jogado e você até recolhe. Então, esse olhar, eu não sinto isso, essa preocupação. O que eu sinto aqui em Mogi das Cruzes, o legislativo até tem uma preocupação de fazer algumas leis, mas agora pegando esse olhar que a Roseli fala, aí eu fico pensando, será que essa lei que a gente aprovou, pegar agora nessa legislatura, então nós aprovamos o IPTU verde, né, como incentivo para as pessoas que têm, né, os imóveis com material reciclável, que tem a questão do teto solar, ele vai ter um desconto no IPTU. Mas esses instrumentos, eles são tão caros que você não vai conseguir, que a maioria, é uma pena uma minoria que vai conseguir fazer esses projetos. Então, essa questão do investimento da base, de dialogar, de conversar, de construir junto, não vejo essa preocupação. Não sei se foi com a Roseli também que eu conversei, ou com outra pessoa, que acho que foi no telefone, que ela colocou o seguinte, que precisaria ter, se não foi você, depois você corrige, precisaria ter nos quadros da prefeitura geólogos. E realmente eu não vi nenhuma preocupação de outras administrações agora. Então, acho que é preciso fazer um processo de formação até para os nossos legisladores, para os nossos poder executivo, a Comissão do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, ela precisaria dialogar mais. Mas eu não sinto essa vontade política de dialogar. O que eu vejo como diz a lógica dessa sociedade que está organizada na questão do lucro. Porque eu estava até refletindo, agora bem pegando Mogi das Cruzes, aquela rua Flaviano de Melo, que ela tem uns tijolinhos, né, bonito, que foi colocada aí, acho que na gestão do Bertaioli. Era para ser uma rua de pedestre, não tinha que circular carro. Hoje a gente começa a ver que aquela rua está totalmente, vários locais afundados. Né? Agora, por quê? Porque isso não estou nem eu falando, a gente foi conversar agora nessa administração, porque não poderia passar carro. Ela foi construída, planejada para pedestre. Então, se é para pedestre, não poderia ter carro. Agora, por que os carros começaram a passar? Porque foi informado, porque o centro comercial colocou que se os carros não pudessem circular ali, ia ter problema naquele comércio local. Então, é importante você investir no comércio? Claro que é, porque você vai girar a economia, você vai dar emprego, mas você tem que fazer essa coisa combinada, porque avalio que se tivesse feito, construído coletivamente, nós não chegaria nesse... Então, é um dinheiro, meu ponto de vista, é um dinheiro que foi jogado fora, ali um dinheiro público que foi jogado fora, porque foi planejado por uma forma e foi mudado. Com qual ótica? A ótica econômica, como a gente falou, o tal do mercado, o mercado que determina como que vai ser. Então, essa concepção, eu não sinto que se tenha tanto no poder legislativo como no poder executivo. Acho que a gente precisaria ver como é que a gente investe nisso, né? Aí que é a questão da que é a questão da educação, da gente ser de fato ter essas preocupações, que nem hoje, agora de manhã até a gente pediu para mudar o horário, porque hoje a gente foi lá no centro de triagem do lixo reciclável. Então, lá tem toneladas de lixo reciclável, que a gente sabe que o lixo reciclável é dinheiro, né? Que você pega o lixo e você vende, você faz comercialização, isso gera dinheiro, que vai ser enterrado, porque a usina não dá conta pela quantidade de lixo que a gente produz. Né? Então, essa política da produção do lixo, que acho que também a gente precisava começar a entender e colocar em prática. Então, eu acho que tem ainda muitas mudanças que eu espero que com o nosso planeta sendo todo detonado, com essa preocupação, a gente consiga
construir juntos aí uma política para de fato você fazer a preservação, você fazer, né, o pagamento dos serviços ambientais, que a pessoa se sinta valorizada de fazer esse tipo de proteção. Eu espero, mas eu acho que ainda a gente não está no momento ideal, não, no momento correto de uma política sustentável. Esse é meu ponto de vista. Certo. Bom, para a gente ter essa conversa na mesa, né, precisa trazer pessoas que saibam falar sobre e levantam essas questões, né? A questão do lixo, por exemplo, é uma situação na cidade que está sendo bastante questionada. Mogi sempre teve um problema com a questão do lixo, né? Um dos últimos lixões do estado de São Paulo que foram desativados foi o Volta Fria. Eu estive lá, era o prefeito João Giab, se eu não me engano. Isso, e a gente esteve lá e e o Volta Fria, ele está numa condição, por isso que eu falo da importância da prefeitura ter um corpo técnico permanente. Essa sazonalidade, mudou o prefeito, muda todo o corpo técnico. Começa do zero, né? Começa do zero. Eu fiz esse projeto que eu desenvolvi de pagamento de serviços ambientais aqui com Salesópolis, eu desenvolvi conjuntamente com o Jundiaí. E uma coisa que eu verifiquei em loco em Jundiaí, e depois, quando a gente fez várias reuniões com a ANA e com a agência de bacia do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, lá esqueço onde fica o centro, a cidade do interior. Então, eu verifiquei em Jundiaí, conversando com o cara da ANA que veio conversar com a gente, que se o município ele tem um corpo técnico fixo, os projetos na área de meio ambiente, de desenvolvimento, fluem melhor. Uhum. Então, não adianta ter uma secretaria que você tem 2 agrônomos que, quando muda o secretário, o prefeito, fica lá. Ele vai ficar, corta o contrato, renova. Você tem... São Paulo tinha muitos problemas com áreas de risco. Foi no momento que, se eu não me engano, foi a Erundina, ela abriu um concurso na prefeitura, né, que tinha o Dino, que era um amigo nosso, geólogo, que era vereador, e ele foi, levou a proposta, abriu o concurso e contrataram 20 geólogos. Hoje, São Paulo tem mapas de risco, áreas de risco detectadas, é feito um controle. Ontem, na reunião lá que nós tivemos no Butantã, o secretário estadual de Mudanças Climáticas falou que São Paulo, pela primeira vez, não teve mortes com as chuvas, né? Parece que teve uma morte só. E ele fez um comparativo com cidades como São Paulo, grandes, que têm densidade de chuva como a nossa. Então, assim, se você tem profissionais contratados, que são profissionais da prefeitura, que sabem que vão ter continuidade do seu trabalho. Porque esse é o grande problema. Não importa quem foi o prefeito A, B, C no passado e quem será D, E, F no futuro. O que importa é que se o trabalho é bom, tem que ser dada continuidade. Uhum. Não dá para você entrar e dizer, não, eu vou começar do zero, vou botar o meu, né, carimbo ali. Não é. Gestão pública, ela não é só pública, ela é gestão. E se é gestão, tem que ter um trabalho coordenado. E sem uma equipe técnica, né? Então, por exemplo, Guarulhos tem 5 geólogos. Eles estão trabalhando, até o Geoparque estão fazendo estudo lá, trabalho integrado com o município, publicam livros. Jundiaí, eu vi o trabalho engenheiro ambiental, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, todos trabalhando integrado a questão. Poxa, hoje você vai, junto com o turismo, você vai em Jundiaí hoje, você tem o ciclo que você faz do vinho, você faz a rota do vinho, rota da uva, há um trabalho organizado da gestão pública com os produtores rurais, com o pessoal que tem os sítios ali, e Jundiaí, como Mogi, tem a mesma característica, né? Aquela transição rural-urbano é muito fraca, né? Quando você vê, bom, você está no rural. E Mogi está com essa característica, essa conurbação entre meio urbano e rural é uma realidade. E a gente vê essa conurbação entre a região metropolitana, o aglomerado de Sorocaba, a região metropolitana de Campinas. Essa conurbação é algo que formou a macrometrópole paulista. E do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, de proteção, de conservação, ou a gente identifica essas políticas públicas e as implanta de forma criteriosa, bem organizada, com técnicos contratados que vão começar, vão implantar e vão dar continuidade, independente que mude o prefeito. Porque política pública no meio ambiente não se faz em um governo.
Ela é um ciclo e a melhoria tem que ser contínua. Então, o gestor público tem que pensar, o que eu vou fazer que vai ser dado continuidade? Porque senão cada um vem, dá o seu carimbo e daí a população. É a questão do lixo. Ninguém mais quer um volta frio. Volta fria está numa... Não sei se vocês sabem, eu tenho um amigo que ele fez um doutorado dele com arqueologia do lixo, aqui no Volta Fria. Ele fez grandes furos e ele tirou um core, né, um núcleo, né? Quando se tirou, havia frangos inteiros. E com a datação se via que aquilo tinha sido depositado há 10 anos. E o frango estava inteiro ali. Por quê? Porque está numa planície de inundação do rio. Não tem bactéria para degradar. Tem muita água, tem muita argila. Não tem degradação. A matéria orgânica não degrada. Então, veja, é uma condição geológica, uma condição geográfica que jamais um aterro poderia ser construído ali. Como jamais a gente poderia ter um cemitério no topo da cidade, como a gente tem. Porque toda cidade que você vai antiga, o cemitério está no topo. Por quê? Você tem infiltração do neochorume, ó. Hoje ninguém mais faz isso. Hoje, construção de cemitério, mesmo procedimento técnico de construção de um aterro sanitário. Morreu, mas não deixa de ser um aterro aquilo. Recepção de corpos. O mesmo procedimento, coleta de necrochorume, impermeabilização do solo com geotextos. Então, políticas públicas para o desenvolvimento econômico sustentável é olhar tecnicamente, olhar socialmente e pensar que a solução não é pontual. A solução é uma reta contínua, sem limite, sem fim. Então, ou a prefeitura pensa que quadro técnico eu quero ter que vá dar continuidade a esse trabalho. Eu preciso de um geólogo, preciso de engenheiro civil, preciso de arquitetos. O geólogo vai dar essa instrumentalização técnica e científica para os demais profissionais. Se for o caso, eu já vi prefeituras contratar geógrafos. Ou seja, ter um corpo técnico que seja capaz de induzir essas ações e de promover e de instrumentalizar os nossos próprios legisladores. O vereador, ele está lá, ele precisa ser instrumentalizado. Né? Uma legislação, né? Eu sempre falo para meus alunos, você tem a lei e tem o decreto regulamentador. E muitas vezes, no decreto, você tem uma instrumentalização técnica. Então, essa é uma visão que eu tenho hoje, de tanto trabalhar com as prefeituras, né? Quando a gente discute políticas para desenvolvimento sustentável. Né? Bom, Roseli, muito obrigada. A gente já chegou ao final do programa. Aprendemos muito por aqui, né, vereadora? Nossa, e fica muita lição de casa, né? Muita lição de casa, com certeza. Uma lição de casa que eu vou levar em conta, essa questão do corpo técnico, porque eu também concordo plenamente que as políticas, elas teriam que ser política de Estado, né, de permanente. Então, e não é essa visão que a gente tem no Brasil, no estado de São Paulo e também aqui em Mogi das Cruzes. Né? Bom, Roseli, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tanta informação com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa desse programa, dar voz às mulheres, é muito importante. Nós temos muito, muito o que falar. Temos mesmo. Vereadora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e no próximo programa nós faremos outros temas que também vão gerar esse debate muito importante. Maravilha, e claro, um agradecimento mais que especial a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima!